junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminha tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas e as águas, e as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. E agora? O Evangelho. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Que diz mais ou menos o seguinte: está no livro de João, capítulo 5, dos versículos de 17 a 30. Diz mais ou menos o seguinte: assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhes mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação.
Pois é, um evangelho muito grande, né? Mas li aqui muito rápido e nós temos que ouvir a palavra de Deus, né? Muitas das vezes a gente quer pular o evangelho porque é muito grande e vai tomar muito o espaço, o tempo de vocês. É por isso que muitas das vezes eu leio assim, num ritmo acelerado, para não tomar muito o espaço. Mas o importante, segundo o que eu ouvi muitos padres falar hoje, é mais importante a gente ouvir a pregação do padre, o comentário. É mais importante a gente ouvir o evangelho do que os comentários, né? As homilias, né? Então, ouvindo o evangelho aqui, nós estamos ouvindo diretamente de Deus, a palavra de Deus, né? E os comentários que a gente faz, às vezes a gente faz de um jeito, eu faço de um jeito, o outro faz de outro jeito. É bom ouvir, né? A gente comentar é bom e a gente ouvir também é bom, mas primeiramente o Evangelho. Quem é filho de Deus ouve a sua voz, né? Se a gente não ouve a voz do nosso Pai, que é Deus, né? É só você tirar, por exemplo, em nossas casas. Se o filho não ouve o pai, tudo está errado, né? E o pai também tem que conversar com o filho. Então, na nossa vida espiritual, isso acontece através aqui da palavra de Deus, né? E de várias outras formas, né? Existem outros meios da gente comunicar com Deus, mas a palavra de Deus a gente tem que ouvir ela, né? Eu vi um padre comentar que as pessoas, na hora que ele está lendo o Evangelho, ela salta ali no YouTube e avança e vai lá direto para a reflexão, né? Eu já fiz isso várias vezes, por conta do tempo, né? Para ouvir o que é que o padre tem a falar a respeito daquele Evangelho. Assim, para eu tirar uma conclusão, né? Ouvindo um, ouvindo o outro, né? E lendo também, para ver o que é que quer dizer o Evangelho de cada dia, né? Mas este evangelho de hoje, ele começou no dia de ontem, né? Uma perseguição dos judeus com Jesus, porque Jesus curou um paralítico, né? Um homem que estava doente havia 38 anos, né? Existia ali em Betesda, né? Na cidade de Jerusalém, uma piscina que de vez em quando descia um anjo, né? Segundo a fé deles lá, não sei se era verdade. O anjo descia e movimentava aquela água, né? E ali todos que eram doentes, o primeiro que tocasse naquela água, que entrava ali dentro, né? Que entrasse ali dentro, ele ficava curado, né? E ali ajuntava muitas pessoas doentes, né? Para quando a água estivesse borbulhando, eles pular dentro da água para ficar curado, né? E existia esse homem que já havia 38 anos, né? Que ele estava esperando, né? Mas quando a água borbulhava, quando o anjo tocava na água, que a água borbulhava, aqueles mais espertos corriam na frente, né? E chegava primeiro. E nunca chegava a vez dele, porque talvez por conta do problema dele, talvez ser maior, né, o defeito físico dele, né? Então ele nunca chegava lá na frente dos outros, né? Os outros sempre tomavam a frente, né? Então Jesus chegou onde está aquele homem e procurou se ele queria ficar curado, né? E ele contou o que estava acontecendo, né? Há 38 anos que ele estava ali esperando chegar a vez dele, mas os mais espertos, né, tomavam a frente, né? E Jesus curou aquele homem num dia de sábado, que para a lei mosaica era um crime muito grande, era um descumprimento, era um desrespeito, né, com a palavra, com o jeito dele seguir lá, né, a religião deles, né, a lei, que eles obedeciam à lei, né, eles iam por a lei. Quem desrespeitasse era punido, né? Então eles viram esse homem carregar
Jesus mandou o homem ir embora, e o homem levantou, perfeito, são, né? E Jesus mandou ele levar a cama para a casa dele, né? Aquele homem doente, que era doente há 38 anos. Então eles viram isso aí, o homem carregando a cama no dia de sábado, e passaram a perseguir, a interrogar aquele homem, quem mandou ele fazer aquilo ali no dia de sábado, né? E ele não soube, porque na hora Jesus não falou, não se apresentou para ele como sendo Jesus, né? Não deu tempo na hora, não sei porquê, né? Aí depois Jesus, ele viu esse homem e mandou que ele não pecasse mais, né? Conversou a respeito do assunto, do que aconteceu, e pediu que ele não voltasse a pecar mais, para não acontecer aquilo ali de volta, né? Dele pegar aquela doença, ou talvez pior do que aquela, né? Aí foi que ele ficou sabendo que era Jesus, o homem que mandou ele voltar para casa com a cama, o homem que levantou ele, que curou ele daquela doença, né? Então ele saiu contando os judeus, os fariseus e mestres da lei, e isso aumentou uma raiva muito grande neles contra Jesus, né? E eles procuravam uma forma de matar Jesus, né? Só lembrando que nós estamos na reta final da semana da quaresma, né? Que logo mais eles vão matar Jesus, né? Na Semana Santa. Um fato que aconteceu há 2000 anos atrás, mas a gente relembra isso, né? Todos os anos, nesse tempo, nesse período de quaresma até a Semana Santa, né? Então eles procuravam mais, eles aumentaram o ódio contra Jesus, né? Interrogaram Jesus, né? Frente a frente. Por quê? Ele fazia aquilo, desrespeitar o sábado, né? Fazer as curas dia de sábado, que não era permitido, né? Jesus, ele veio diferente, ele veio com o amor. Ele trouxe o amor. Jesus é o novo mandamento, né? Esses fariseus, judeus, eles estão no Antigo Testamento, que ia por a lei, né? E não por o amor, como Jesus trouxe, né? O novo mandamento, que é o amor. Então, quem tem o amor não vai deixar uma pessoa ficar doente assim no dia de domingo, que hoje é no domingo, né? Não é mais no sábado. Não vai deixar de curar a pessoa porque é um dia de domingo, né? E deixar para o outro dia. Jesus, ele quer saber de salvar a vida, não é de cumprir lei. A lei dele é amar as pessoas e fazer aquilo que Deus enviou ele, né? Para a qual Deus o enviou, que era de salvar vidas, né? Ele está aqui no meio de nós, né? O nosso dia vai chegar. Às vezes a gente está no sofrimento, a gente sofre, né? Todos nós sofremos nessa correria do dia a dia, né? Nessa vida agoniada que nós vivemos hoje. Muitos sofrem, né? Ou com doenças, ou depressão, ou vida financeira aperreada, né? E a gente às vezes acha que Deus abandonou a gente. Esse homem passou 38 anos sozinho, né? Ele disse a Jesus que estava só, não tinha ninguém, né? Para ajudar ele a chegar até a piscina, para que ele pudesse ficar curado, né? Então chegou a vez dele ali. Deus, através da pessoa de Jesus, chegou até ele, né? Então a nossa vez, ela pode chegar. O que precisa é nós ter paciência, né? Ter a fé que um dia vai chegar, né? Nunca desistir da nossa fé cristã, e apesar dos problemas, mas um dia chega. Tudo não, as coisas não duram para sempre, né? Um dia a gente está melhor, né? Outro dia está assim mais ou menos, outro dia está pior. O nosso dia vai chegar. Mas uma perseguição que começou contra Jesus, né? Ali eles já queriam matar Jesus logo, né? Mas isso vai acontecer logo na Semana Santa, né? Isso vai indo, aumentando essa perseguição contra Jesus, e na Semana Santa acontece de Jesus ser morto, né? Jesus, ele disse: meu pai trabalha, eu também trabalho, né? Então aumentou a raiva, porque ele chamou Deus de pai, e eles não queriam que
eles não acreditavam que Jesus fosse filho de Deus, assim como Jesus falava, né? Mas aconteceu, né? Deles matar Jesus e a coisa acontecendo, até que na Semana Santa isso acontecer. Então Jesus, ele é o enviado de Deus, que está aqui no nosso meio. Não fisicamente, mas ele está espiritualmente, né? Qualquer um de nós podemos receber assim uma cura, né? E, e se, por exemplo, a gente encontrar uma pessoa com a necessidade, por exemplo, a gente achar uma pessoa caída por aí no dia de domingo, né? Que aqui era no sábado, mas hoje é no domingo. Depois que Jesus ressuscitou no domingo, e muitas outras coisas importantes aconteceram no dia de domingo, né? Então Jesus, ele é o novo. O sábado era no Velho Testamento, né? Então, se a gente acontecer de encontrar com uma pessoa caída por aí, né? Precisando de alguma ajuda, a gente não vai fazer só na segunda-feira ou no outro dia, porque a lei diz que não pode fazer nada no dia de domingo, né? Existe um mandamento de Deus que diz que a gente tem que guardar o domingo, né? Apesar de muitos de nós não estar mais ligando para isso. Mas isso é um mandamento de Deus. A gente tem que cumprir com esse mandamento. Agora, tem as coisas que espera para outro dia, né? A diferença é que nós trabalhamos no domingo, coisas que espera para segunda-feira, para terça-feira, e a gente quer ligar logo direto, né? Com a correria da vida, a gente não quer mais respeitar o domingo. Então isso aí é um pecado. Agora, você salvar uma vida, como Jesus salvou esse paralítico em dia de sábado, e muitos outros, né? Isso aí não é pecado, não. Porque a vida, em primeiro lugar, Jesus veio salvar. Ele veio em benefício da vida, né? Com amor. Ele trouxe o mandamento do amor. Então, quem ama é agora, não espera para amanhã. Tem as coisas que pode esperar para outro dia, mas para salvar uma vida tem que ser agora, né? Então, Jesus, ele é o enviado de Deus, né? O Filho de Deus. Quem conhece Jesus conhece Deus, né? Porque um está ligado no outro, né? E através do Espírito Santo de Deus também, ele está aqui no meio de nós. Então, quem ouve Jesus está ouvindo Deus. Mas eles não concordavam com isso, né? Chega um tempo que, deixa eu ver, em verdade vos digo, está chegando a hora e já é agora, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. As pessoas que não querem mais saber de Deus, que já morreram espiritualmente, vai chegar o dia delas ouvirem Deus, né, e mudar de vida e voltar a viver, né, espiritualmente, né, convertendo, né. Pode chegar esse dia com qualquer um de nós que estamos afastados da igreja, né. Aí mais na frente ele vai dizer, deixa eu ver aqui, não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Agora que já está falando das pessoas que já morreram, que estão debaixo da terra, que viraram pó, né? Vai chegar o dia que elas ouvirão, ou estão ouvindo, né, a palavra de Deus, de Jesus, todas, né? Agora, aquelas que fizeram o bem, elas irão ressuscitar para a vida eterna. As que fizeram o mal, para a condenação, né? No dia que Jesus vier, no juízo final, os que já morreram tudinho vão levantar, todos sem exceção, vão levantar da terra. A terra vai devolver os corpos tudinho para que Jesus, para ele fazer esse julgamento, né? Julgamento final. Os que fizeram o bem vão para a vida eterna.
os que fizeram o mal vão para o castigo eterno, né? E o bem, ele diz muito bem, lá no capítulo 25 de São Mateus, né? O que é o bem? É isso que ele está fazendo, curando as pessoas, né? Fazendo os milagres, que é uma das coisas que a igreja nos ensina a gente praticar nesse tempo da quaresma, né? Que é a caridade. Então, vai para o céu quem tiver praticado a caridade, uns com os outros, né? Então, quem esconder, puder fazer algo por as pessoas e esconde, né? Porque quer só para si. Então, esses irão para, não verão a face de Deus, né? Então, os que irão para o céu é aqueles que tiverem praticado a caridade, aqueles que tiverem orado, né, sem cessar todos os dias, rezado todos os dias e praticado também o jejum, né? Que é um modo da gente amar a gente, né? Não colocar o nosso corpo nas perdições do mundo, ter um respeito com o nosso corpo, né? E sentir na pele aquilo que as pessoas que não têm, que não possuem, sentir o que elas sentem todos os dias, né? Que não tem o que comer, não tem os bens materiais. Então, você fazendo jejum de qualquer coisa, você vai sentir um pouco, né? Já que tem muitos de nós que quando começa a fome chegar, já vai lá na geladeira e pega uma coisa e come ali, né? E quem não tem nada, essa dor, ela permanece para sempre. Até um dia ele melhorar de vida, né? Ele arrumar. É diferente, mas a gente vai saber mais ou menos o que é que o outro sente, né? A gente fazendo o jejum. Então, o nosso corpo é para a gente ter respeito com ele, né? Para colocar ali qualquer coisa que a gente vê. Que a gente vê por aí, que as pessoas dizem que é para o nosso bem, não, né? Que isso é uma armadilha para a perdição, para nós cairmos na perdição eterna, né? As coisas que a gente vê que aparentemente são boas, né? Basta você ligar o celular que você já vê coisas ali para te atrair, para te desviar do caminho certo. Mas ali é uma arapuca para te pegar e te jogar para o inferno, né? Eu estou dizendo isso que é comigo também, né? Todos nós somos fracos, né? Então devemos rezar todos os dias, pedir a Deus para não desistirmos e até o fim e não cair nessas arapucas do demônio, né? Que hoje em dia está solto por aí, né? Do jeito que ele enganou a Eva, mas o Adão, e eles caíram, todos os dias ele está no nosso meio, tentando também que a gente caia, né? Que a gente coma do fruto proibido, que é as coisas erradas da vida. Então, Deus tem o jeito dele e o demônio tem um jeito, que é o jeito que dá prazer, né? Muitas vezes a gente cai nisso aí. Então, Jesus sempre foi perseguido desde o começo e da agora por diante vai aumentando a perseguição contra ele, né? Aqui ele está cara a cara com os judeus, né? Os mestres da lei e cobradores de impostos, porque ele disse ser filho de Deus, né? E eles não aceitavam isso e já tramavam ali a forma de matar ele, né? Aí vai acontecendo aqui no decorrer até chegar lá no dia de eles matarem ele, na Semana Santa, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente hoje, graças a Deus, né? Nunca esperava estar de gente. 15 pessoas.